Ok? Pessoal, eu não... Agora... Ah, tá. Estão conseguindo ver os slides aí? Isso, aham. Se eu aumentar ele aqui, eu não sei o que eu fiz. Se eu aumentar, aí ele aparece para mim nas duas telas, eu não consigo ver se houver alguma pergunta, tá? Mas aí depois, se qualquer coisa, vocês vão dando um toque que eu volto. Que assim, ó, assim dá para ver também? Dá para ver, fica pequeno, mas dá para ver. Então eu vou deixar do outro jeito. E as Isso. perguntas, qualquer coisa, vocês vão fazendo. Vão chamando ali no áudio, que aí eu sei que tem pergunta. O Adri, você também vai podendo fazer, né? Sim, aham. Bom? Bom, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é César Aguiar. Eu faço parte do grupo de adoção, já desde 2002, quando nós fundamos aí o grupo de adoção. Hoje com sob nova direção e nova diretoria enfim, mas sempre os princípios, os objetivos são os mesmos, né? E para quem está conseguindo ver ali, eu preparei um materialzinho, né? Eu quero deixar essa noite bem tranquilo para quem quiser perguntar. É só abrir o microfone ali, fazer a pergunta que eu vou respondendo conforme vão perguntando, tá? Sem problema nenhum. Eu só peço para chamar no áudio que eu não consigo ver aqui se estão fazendo a pergunta ou não, tá? Então, eu quero fazer mais hoje uma apresentação de alguns procedimentos para a adoção e também, se porventura ficar alguma dúvida, aí nós vamos esclarecer no decorrer do bate-papo aqui, tá bom? Bom, enfim, nosso procedimento para adoção, eu primeiro separei, para começar, lá quando acontece, e isso alguns não sabem, o porquê que acontece a adoção. Não é somente porque a criança é deixada lá, porque não tem um lar, porque foi abandonada, mas sim até uma justificativa, ou as justificativas, o porquê demora tanto o processo de adoção, né? As pessoas ficam aí algum tempo aguardando, né? Os pretendentes ficam aguardando a adoção sem saber muito o porquê. Quando procuramos o serviço social do fórum, nos passam alguns procedimentos, o que acontece, mas aquela criança, né, o porquê que ela não aparece, o porquê que demora de ser chamado, e é por isso que eu resolvi começar lá na destituição do poder familiar. Tá? O poder familiar é o poder de guarda e no qual os pais, mãe, pai biológico têm sobre a criança, e depois esse poder familiar passa para a família adotante, né? Então, dentro desse poder familiar, são três formas de que acontecem modificações nesse poder familiar, através da extinção, da suspensão e depois a perda do poder familiar propriamente dita. Lembre-se sempre que, nessa angústia de espera, o que mais prevalece é o interesse da criança. Tá? Essa angústia de espera dos pretendentes, o que realmente prevalece ali é o interesse da criança. Então, toda criança tem direito de viver com sua família e ter os seus direitos respeitados, além de ser protegida de toda e qualquer discriminação de abuso. O artigo 227 da Constituição Federal, eu não vou ficar falando de leis aqui para vocês, tá? Eu só vou dizer aonde que o juiz se baseia para fundamentar a sua sentença e o porquê que essa criança ou as crianças vão para a adoção. Então, esse é um artigo importantíssimo, porque mostra muita a responsabilidade tanto da família biológica quanto depois dos pais adotivos, né?
É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, sendo tais deveres previstos também no artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente. Esse artigo aqui resume tudo o que é o direito e deveres da família. É com base nesse artigo aqui que tanto a criança tem o direito a tudo isso que nós falamos aqui, a saúde, a alimentação, a vida, ao lazer, ao convívio familiar. Por isso que a criança não pode ficar para sempre dentro do abrigo, ela tem direito a ter um convívio familiar. E é esse direito de convívio familiar que dão a ela a possibilidade de sonhar com uma família substituta. Quando tirados desse convívio que foi ruim, que foi mal para elas, seja de negligência, seja de discriminação, exploração, violência, crueldade, tudo isso que ocorrer, se ocorrer para a criança, ela é retirada dessa família, tá? Tem todo um trabalho junto às redes de proteção, tanto a criança quanto a própria família, de orientação, para ser reinserida, né, nessa família biológica, e caso não ocorra essa possibilidade de retorno à família biológica, é que ela é encaminhada, então, para uma família substituta. Vejo que aí, apesar que a gente passa rapidamente, né, é um direito, primeiro, primordial, da criança voltar a ter convívio com a família biológica. Então, quando se tem um abrigamento da criança, um acolhimento da criança, não é automaticamente que ela vai para uma família substituta. Talvez aí esteja já uma primeira fala, uma primeira resposta à dúvida de quem fala assim, olha, eu estou demorando muito na fila de adoção, né, porque eu já conheço a criança, eu já sei que a criança está lá e está demorando muito, porque a família biológica tem todo o direito de ter um processo judicial de destituição de poder familiar. Esse processo de destituição familiar é que é um processo comum, tá? A família é intimada para apresentar a defesa, olha, está acontecendo isso, vocês foram negligentes, vocês estavam fazendo exploração dessa criança, vocês fizeram violência contra essa criança, com crueldade, etc., ou não, mas essa criança está aqui um processo para destituir dessa família, tirar o poder familiar dessa família. Somente após a retirada do poder da família biológica é que essa criança vai estar apta para a adoção. E nesse processo comum que eu mencionei, é que eles têm direito à defesa, a apresentar, olha, não é bem assim, eu acho que ali o conselho tutelar foi muito rigoroso, eles não poderiam, a nossa família é assim, a nossa família, o pai trabalha, a mãe trabalha fora, não tem com quem deixar, eles não foram abandonados, mas o Estado tem esse dever de dar todo esse amparo. Ah, não, então vou colocar numa creche que é pago pelo Estado, vou arranjar alimentação do Estado, saúde pelo Estado, dar amparo a essa família, porque essa família é dever do Estado proteger a família. A família é a base da sociedade, então é dever do Estado dar prioridade à defesa dos direitos dessa família, ok? E, dentro desse núcleo familiar, a criança é o mais importante para a lei, né? A lei diz que é essa prioridade para a criança. Então, todo esse processo de destituição de poder familiar, ele vai receber todos os procedimentos, vão ter os procedimentos para que sejam intimados, que apresentem defesa, apresentem testemunha,
E o mais importante, o que vai determinar a permanência no acolhimento ou no destino dessa criança para a adoção é aquilo que ela viveu, né, na família biológica, e aquilo que foi relatado pela rede de proteção do município, do Estado, representado pelo município, nesse caso, e aquilo que foi determinado no processo de instituição familiar. E o estudo social é feito, ele é apresentado justamente para o juiz ter a sua convicção, a sua justificativa, para poder falar assim, olha, agora vocês já tiveram todas as chances, vocês, ou aquilo que vocês fizeram não tem justificativa nenhuma, então eu estou tirando de vocês e encaminhando esta criança para uma família substituta. Então, essa criança fica no acolhimento, né, acolhida no abrigo, até que ela tenha a oportunidade de ser encaminhada para o cadastro nacional e, uma vez cadastrada, aí ela está apta para adoção. Tá? Então, a criança tem esse direito à convivência familiar, então ela vai ser encaminhada para uma família substituta. E aí vem aquela situação dos procedimentos para a adoção, né? Então, quem já participou, né, que eu acredito que seja a maioria que está aqui, sabe do processo de habilitação, né? Todos os documentos que têm que ser enviados para a adoção, né? Documentos pessoais, comprovante de endereço, comprovante de renda, né? Lembrando que o comprovante de renda não tem direito somente a adotar aquela pessoa que tem condições financeiras, né? Ela tem que ter condições de adoção morais, econômicas, estáveis, né? De uma vida normal, de uma família normal, né? Então, tudo isso vai fazer com que a criança tenha essa possibilidade de encontrar essa família. Então, eu sempre falo, o que se busca é uma família para a criança, não a criança para aquela família. Eu sei que nós estamos num grupo de pretendentes à adoção, né, e aquilo que é o nosso objetivo é adotar uma criança, a gente vê de um outro prisma, de um outro olhar, através de um outro olhar, essa fala, né? Olha, eu estou procurando uma família para aquela criança. Então, em primeiro lugar, e aí vem de encontro aquilo que eu falei no começo, se busca, em primeiro lugar, o interesse para a criança. Qual que é o interesse da criança? Né? Então, nós temos lá na Constituição Federal aquela determinação de interesse familiar, dever familiar. Nós temos no Código Civil essa possibilidade também, tá? Lá diz a responsabilidade dos pais. É dever de ambos os pais o pleno exercício do poder familiar em relação aos filhos, tais como criá-los, educá-los e tê-los sob sua guarda. Havendo abuso ou desrespeito a um dos direitos que possui a criança ou adolescente, ou em havendo descumprimento dos deveres inerentes aos pais, poderão ser tomadas algumas providências, dentre elas a suspensão, a perda ou a extinção do poder familiar. Então, aí voltamos lá nos primeiros slides, que diz que quais são os procedimentos. Suspensão, depois a perda e extinção do poder familiar, também previsto no Código Civil. Então, o que é isso tudo que eu tenho falado sobre poder familiar? É um conjunto de deveres e obrigações atribuídos pelo Estado aos pais, para que esses possam zelar bem do futuro dos seus filhos, proporcionando-lhes os elementos imprescindíveis para um desenvolvimento completo e saudável daqueles. Né? Mais uma vez, falando da responsabilidade dos pais para com os filhos. Quando, não é querendo assustar ninguém, mas quando ocorre o poder familiar, ele é transferido. Se pede aquele poder familiar
da família biológica, e se cria um novo poder familiar quando os pais adotantes encontram aquela criança e adotam efetivamente aquela criança. A partir dali, nasceu um outro poder familiar, tá? Esse poder familiar também pode ser destituído, tá? Ele também pode sofrer os mesmos processos, porque os efeitos da adoção são os mesmos que os pais biológicos, só tirou a família biológica e encontrando a família adotiva, esta passa a ter todos os direitos, né? Os efeitos da adoção vêm com todos os direitos e deveres para essa família adotiva. Lembrando que a família adotiva não quer dizer só o casal, né? Pai, mãe e um filho, 2 filhos, 3 filhos. A família concebida pelo conceito da lei, ela pode ser uniparental, né? Pode ser o pai e o filho, ou a filha, pode ser a mãe, o filho ou a filha. Havendo esses dois componentes, esses dois integrantes, já passam a ser considerados família, tendo direitos e deveres na esfera do direito, tá? Então, só voltando um pouquinho, em quais casos o poder familiar é perdido? Como eu falei, se perde quando ocorre negligência, quando ocorre exploração, né, sobre aqueles. O Código Civil, no artigo 1638, diz: perderá por ato judicial, sentença, o poder familiar do pai ou a mãe que castigar imoderadamente o filho, deixar o filho abandonado, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, e incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente, do 1637, que fala da mesma negligência contra os filhos. Quem pode, né, pleitear, fazer o pedido de perda do poder familiar? O Conselho Tutelar entra com as ações administrativas municipais, depois vai para o Ministério Público, tá? Pode também, porque o juiz ele sempre é provocado, tá? O juiz não toma nenhuma iniciativa, então o juiz é provocado pelo Conselho Tutelar, mas o Conselho Tutelar também não vai fazer o pedido de perda do poder familiar, e quem faz é o Ministério Público, tá? A suspensão também dos direitos ao poder familiar aí se dá em relação a um dos filhos ou a todo filho. Pode ser que o pai castigue imoderadamente apenas um dos filhos. Tem 3, 4 filhos e um deles é castigado imoderadamente, né? Há negligência só com aquele filho. Então, pode ser que o Estado venha e faça a perda do poder familiar somente daquele filho que está sendo castigado, ou que está sofrendo abuso e etc. Ela pode ser, a suspensão do poder familiar, ela pode ser revista e modificada pelo juiz, ou pela parte interessada, desde que haja mudança na situação. Essa a informação, é a suspensão do poder. Então, uma vez suspenso, ele pode ser retomado. Basta se provar que a criança, o adolescente, passou a ter melhores cuidados da família, tá? E depois, então, nós temos a extinção do poder familiar, que se dá pela interrupção definitiva do poder familiar dos pais em relação à emancipação, quando o menor tem 16 anos completo, né, e pela adoção. Tá? Então, a adoção é uma forma também de se tirar aquele antigo poder familiar, porque você extingue aquele e se cria um novo. Tá? Bom, até nós fizemos um ensaio na semana passada, e um dos questionamentos foi sobre o prazo das crianças abrigadas, né? E eu mencionei, e volto a repetir, que o prazo legal, está na lei, está no papel, todo mundo fica animado, olha, o prazo máximo da criança ficar no abrigo é de 18 meses, né, 1 ano e meio, e aí todo mundo fica animado, pô, eu sei que aquela criança obrigatoriamente tem que sair de lá, daquele abrigo, e ela vai estar apta para adoção. Realmente, a ideia de quem criou a lei, né, do legislador, ela foi essa, ó, eu obrigando o Estado a só deixar as crianças abrigadas por 18 meses, o Estado vai ter que dar um jeito
Mas não é bem assim na prática que funciona. Justamente, eu comecei a fala pela perda do poder familiar por isso, porque essa perda do poder familiar, através de um processo, com direito à defesa, com direito a ouvir testemunha, com direito a ter um estudo social, para depois ela estar liberada para a adoção, é que o prazo se extrapola, né? O prazo é extrapolado desses 18 meses. E aí não vai chegar com a criança de 18 meses, tirar do abrigo e falar assim, olha, agora não tem mais o que fazer. Ela sai do abrigo e não tem para onde ir, porque não perdeu, não pode voltar para a família biológica, e também não tem ainda a destituição do poder familiar para poder ser encaminhada para adoção. Uma das formas de desabrigamento é através da lei municipal, que é através da família acolhedora, né? Sai do abrigo e vai para a família acolhedora. Eu também já mencionei, e volto a repetir, que a família acolhedora, a legislação, ela determina que a família acolhedora não pode ter o interesse na adoção. Tá? Muita gente entende, eu quero ter uma criança de qualquer jeito dentro de casa, eu quero que ela venha o quanto antes, e essa criança, ao invés de ficar no abrigo, fica na família acolhedora. Mas essa família acolhedora, ele é por um prazo legal, que não pode ter também esse intuito de adoção. A princípio também era 18 meses, depois ficou 8, aliás, a princípio, pela lei municipal era 8 meses, depois passou para 1 ano e meio, mas tem casos que até 2, né? Algumas pessoas, se você perguntar para juristas, advogados, promotores, juízes, alguns são contrários a isso, porque cria também uma expectativa, tanto nos adotantes quanto os pretendentes à adoção, que o acolhimento vai fazer com que esse tempo diminua, mas, na verdade, o acolhimento por esse programa de família acolhedora não tem essa finalidade, esse objetivo, não pode ter de adoção. Tá? Então, cria-se um vínculo, uma afetividade entre acolhedores e acolhidos, que depois fica até difícil uma separação. Mas ambos são bem preparados, pelo menos é essa a determinação da lei, que todos sejam bem preparados de quais são os objetivos, que é a criança não ficar abrigada enquanto aguarda uma família substituta, e que aqueles que estão fazendo o acolhimento também estão dando um lar, né? A lei determina que a criança tenha um lar para, para, essa, para essas crianças, tá? Uma das dificuldades também para a adoção vocês já passaram por isso, quem já passou, ou quem não passou vai passar, na hora do cadastro da adoção, é fazer na ficha de adoção as escolhas, né? A escolha da criança. Eu quero recém-nascido, eu quero com 4 anos de idade, eu quero com 3 anos de idade, eu aceito o grupo de irmãos, eu não aceito o grupo de irmãos, com doença curável, não curável, loira, morena, enfim, de qualquer forma, você tem essa possibilidade de escolha. Quem já passou por isso, já fez esse cadastro. E tem a possibilidade também de mudar esse cadastro. Né? O Serviço Social deve ter orientado vocês que tem essa possibilidade de mudar o cadastro. Eu queria apenas uma criança de até 3 anos, mas de repente eu mudei de ideia e quero com idade maior, um grupo de irmãos que não estava previsto. Alguns erros acontecem, eu sempre abro alguns parênteses aqui nessa conversa nossa, esse bate-papo, porque alguns erros acontecem quando a família, os pretendentes, buscam diminuir esse prazo com a mudança do cadastro, da opção. Essa mudança, se ela não for planejada, se ela não for desejada, acaba frustrando mais do que resolvendo. Por quê? Porque quando você fez o cadastro, você fez o desejo, você apresentou o teu desejo de qual criança você estava sonhando.
né, naquela história que vocês já devem ter lido também, tem a criança real e criança desejada, né? Qual criança você deseja? Esse desejo é muito forte, né? Nós estamos falando de afetividade, de amor, né, de pais e filhos. E você começa a mudar, né? Então, você muda, e essa mudança não foi bem elaborada, se ela não for bem estudada, ela pode trazer frustração. Olha, eu queria uma criança de até 3 anos, de repente eu estou com uma criança de 6 anos, mais outro irmão de 8 e mais uma irmã de 12, e por aí vai. E essa mudança vai te mudar na vida para o resto da vida, né? Vai ter uma mudança na sua casa o resto da vida. Então, se não estiver bem preparado, bem estudado, bem pensado, nesse desejo, nessa mudança de desejo, a frustração é grande, e aí pode ocorrer o quê? A devolução dessa criança. Ah, mas eu já fiz todo o processo de adoção, é possível devolver? Eu, como não faço parte do fórum, né, sou advogado, mas não sou funcionário do fórum, eu tenho o dever, né, de deixar bem claro, a liberdade e dever de falar bem claro para vocês que é possível, sim, a devolução, que é uma dor muito grande para todo mundo, né? Para a criança, uma segunda devolução, né? Entrega, tomada, retorno para o abrigo, é tudo muito doloroso, né? É frustrante e doloroso para os pretendentes que adotaram e depois tiveram que aquele sonho acabado, por quê? Porque não foi bem trabalhado. Então é isso que é importante trabalhar bastante, tá? Mas é possível. Falei tudo isso porque é possível fazer uma mudança depois no cadastro, se assim for bem trabalhado. Quem pode adotar? Então, qualquer homem ou mulher maior de 18 anos. Né? O nosso Código Civil lá de 2002 mudou. 2002 mudou a maioridade. Né? Muitos não sabem ainda, apesar desse tempo todo, não sabem. A maioridade não é mais 21 anos. Nem é 21 anos para mulher e 18 para homem, é tudo igual, homem e mulher, direitos iguais, 18 anos para todo mundo. A partir dos 18 anos, eu posso adotar, seguindo os critérios também legais para a adoção. Qualquer homem ou mulher de 18 anos, maior de 18 anos, pode adotar. Ele precisa ter também pelo menos 16 anos a mais do que, né, mais velha do que o adotado. Não precisa ser casado, né, ou então os viúvos, divorciados, solteiros podem adotar, tá? A união estável também não precisa estar casado, né, vive em união estável, se ela é homoafetiva, também pode adotar, não tem problema algum, tá? Então, essas pessoas podem adotar, lembrando desses requisitos que a lei determina. Então, nós temos lá no Cadastro Nacional de Adoção, para quem já passou por esses procedimentos, nós temos no Cadastro Nacional de Adoção os procedimentos gerais que seguem para adotar. Então, primeiro, procurar a vara da infância e juventude do seu município. Tem que ser na comarca. E, antigamente, nós tínhamos a possibilidade de, após habilitado, pegar essa habilitação e sair pelo Brasil todo atrás de criança. Tá? Mas a lei mudou e agora, com esse cadastro nacional, todas as crianças são habilitadas, são cadastradas a nível nacional para que, nessa busca virtual, né, no cadastro nacional, se encontre a família para aquela criança. Tá? Então, primeiro, procurar a vara da infância e juventude do seu município e saber quais são os documentos. Tá? Então, CPF, documento de identidade, a certidão de casamento, se tiver, nascimento, comprovante de residência, comprovante de rendimentos, tá? Atestado ou declaração médica de sanidade física, mental e certidão civil e criminal. Tá? Então, todos os cuidados, isso aqui são cuidados para que a criança seja entregue para quem realmente tenha condições de adotar. Tá? Não tem nenhuma pessoa que tenha o processo, por exemplo, de ser um processo criminal de abuso sexual, né? Então não pode ser entregue uma criança para esse tipo de pessoa.
Com esses documentos, né, aí tem que fazer uma petição, que pode ser preparada por defensor público, ou advogado particular no cartório da vara da infância. Até eu coloquei uma anotação aqui embaixo, pode ser feita diretamente e sem advogado. Vai lá no cartório da vara da infância e juventude e fala, olha, eu quero fazer uma adoção, quero fazer um requerimento, está aqui os documentos, e faz o requerimento, não há necessidade de advogado. Bom, o que geralmente a gente orienta, não é querendo puxar a sardinha para o lado dos advogados, não, é que se houver desconfiança, que está demorando muito, ou que está tendo algum problema, que se busque a ajuda de um advogado, um defensor público, ou se busque diretamente o Ministério Público para saber o que está acontecendo, tá? Porque todo o processo é feito, né, por pessoas, claramente, obviamente, e as pessoas podem falhar, podem errar, né, em um momento aí de alguma anotação errada, alguma situação que houve equívoco, pode não habilitar aquele pretendente para adoção. Tá? E aí não está, o juiz não está não habilitando, não homologando a habilitação, não vai entrar para o cadastro de pretendentes. Tá? Então, se houver alguma dúvida, que procure um profissional. Curso, né? Tem um curso obrigatório de preparação psicossocial e jurídica para adoção. Cada estado também determina, né, cada cidade determina qual tempo de duração desse curso, tá? E que vai vai ser acompanhado pela equipe psicossocial do fórum, e uma vez realizado, no final vai ser o resultado encaminhado pelo Ministério Público para parecer e depois ao juiz da vara da infância e juventude para homologação dessa habilitação. E aí vai estar lá no cadastro nacional. O passo seguinte é a avaliação psicossocial com entrevista e visita domiciliar, feita pela equipe técnica e interprofissional. Como mencionei, essa equipe técnica são os olhos do juiz, né? O juiz não vai na sua casa, o promotor não vai na sua casa para saber se você tem condições ou não de ter uma criança. Quem vai fazer isso é a equipe do fórum, assistente social e psicólogo. E elas vão fazer isso, eles vão fazer isso, como eu falei, não precisa ter posses, né? Precisa ter higiene, precisa ter condições sociais, morais de receber uma criança. O laudo da equipe técnica da Vara da Infância e Juventude e o parecer do Ministério Público vão servir de base para a sentença do juiz. Essa sentença cabe recurso? Cabe recurso. Caso o juiz entenda que você não tem a possibilidade de receber uma criança, vai dar essa sentença. Essa sentença pode ser feita a apelação que vai para o Tribunal de Justiça, onde 3 juízes vão ver se o juiz da vara da infância acertou ou errou. Mas já adianto para vocês que a jurisprudência, a tendência dos tribunais é o seguinte, olha, quem conseguiu acompanhar, fiscalizar e olhar de perto o trabalho da equipe técnica é o juiz de primeira instância, é o juiz aonde foi feito o cadastro, onde foi feito o pedido de habilitação. Se ele disse não, é não. Então, é muito raro ocorrer a reforma dessa sentença. Tá? Sendo o pedido acolhido, então o nome dos interessados serão inseridos nos cadastros, que é válido por 2 anos em todo o território nacional. Como eu mencionei, se indeferido, cabe recurso. A visita à residência, a solicitação de fotos da família, tem como finalidade avaliar o ambiente onde a criança será inserida. As condições de higiene do lugar, a presença de substâncias nocivas à saúde da criança, como excesso de bebida alcoólica ou a presença de outras drogas, o espaço em que ela irá dormir, brincar, etc. Tudo isso vai fazer parte do laudo psicossocial.
E também, se dentro do seio familiar, a própria mãe, o próprio pai, né, os pretendentes, os avós, né, também são avós pretendentes, tem que ter um conjunto de desejo aí para essa criança ser recebida com amor, com carinho, por toda a família. Porque se um desses não concordar, realmente fica uma situação mais desgastante para a família. Tá? Acontece de, às vezes, o pai querer muita adoção e a mãe não, ou vice-versa, e aí também não vai passar nesse cadastro para adoção, nessa habilitação. Falei rapidamente, mas né, se busca uma família para criança através das entrevistas e quais profissionais. Então, quem participa dessas entrevistas, desse procedimento, Conselho Tutelar foi lá no começo, quando fez o abrigamento da criança, mas pode participar também, aliás, deve participar também o promotor, né, o juiz, advogado, se houver, né, e defensor público. Geralmente são essas as partes envolvidas no processo de adoção. César, eu tenho uma pergunta, sim. Pois não. Na prática, isso acontece em todos os processos, porque a gente vê muitos casos de processos que não têm sequer acompanhamento durante até a adoção, muito menos no pré, né? Na prática, isso acontece muito pouco. Nós ouvimos relatos, tá, de ambos os lados, das duas situações, de gente que teve um acompanhamento e saiu muito satisfeita com esse acompanhamento, que foram assistidas pela equipe psicossocial do fórum, que tiveram toda a liberdade de conversar com o promotor, que teve essa assistência completa. E temos também situações de falta desse acompanhamento. E a falta desse acompanhamento é que vai gerar muito mais conflito, muito mais problema no futuramente, né? Se a equipe técnica do fórum não for bem preparada, e eu até vou mais além, não é nem só a equipe técnica do fórum, tá? Tem que falar a mesma língua, o conselho tutelar, os profissionais do abrigo, os profissionais do fórum, os profissionais da prefeitura, que fazem lá todo o acompanhamento. Porque eles têm que ter, e aqui eu sei que os juízes têm tido esse cuidado de ter essa conversa com todo esse pessoal da equipe deles, porque todo esse pessoal que eu falei é supervisionado pelo promotor da vara da infância e pelo juiz da vara da infância. Tá? Por isso que eu falo que os pretendentes têm toda a liberdade de buscar o promotor ou o juiz e falar assim, olha, tem alguma coisa errada acontecendo. Eu já estou com a criança, ou estou no cadastro, ou estou com a criança já há tanto tempo e ninguém me veio me visitar. Eu acho que esse é um papel fundamental que nós, do grupo de adoção, temos que fazer também. E o grupo de adoção tem essa finalidade, escuta, ajudar, orientar, troca de informações, como a gente faz várias oportunidades, para que troquemos experiências. É assim mesmo que acontece. Agora, não é toda a experiência, não é só trocar a experiência que vai acontecer de eu achar a resposta certa. Não existe uma fórmula, né? É aquela mesma história que a gente ouve dos pais biológicos, quando vem, olha, eu tive minha filha e não veio manual, para saber como eu cuido dela. Também a criança adotada também vem sem manual. É por isso que tem direitos hoje, né, de licença maternidade para quem adota.
Por quê? Porque precisa ter esse contato, esse convívio. Nós estamos lidando com afetividade, com seres humanos, onde tem frustrações, onde tem alegrias, é claro, né? Mas tem que ser muito bem preparado. Então, na prática, isso tem que ocorrer. Esse acompanhamento dessa, e eu vou falar daqui a pouquinho, do período de estágio de convivência, o estágio de convivência, ele tem que ser intenso, ele tem, claro, que ter a liberdade entre adotado e adotante, pretensos adotados e adotantes aí, a ter esse contato de forma livre, de forma natural, mas as dificuldades vão ocorrer. Nem tudo é mar de rosa, né? Vão ter, não são flores, tem os espinhos também. E esses espinhos é que tem que ter uma equipe preparada para bem orientar. Olha, tem coisas que é assim mesmo. Ah, mas ele me respondeu. É assim mesmo, a criança, adolescente, não vem mudo, ele vem com desejo, ele vem com vontade, e vem de uma adoção ou tardia, né, como passa de 4, 5 anos, a gente chama de adoção tardia, ou grupo de irmãos, né, aqueles que adotam um grupo de irmãos, 3, 4 filhos, né, 2 para cima já é grupo de irmãos, né, mas 3, 4, veja, se a convivência, você vem com uma pessoa, com uma criança, com outros costumes, que vocês ainda vão se conhecer, que precisa ter esse acompanhamento, e cada um tem um desejo, cada um tem uma vontade, cada um tem uma forma de ser, até isso virar amor, né? O amor vai se construindo, ele não vem, né? Não pode se confundir desejo com amor. O desejo é o que eu quero, né? O amor é aquilo que eu conquistei. Né? Então, a criança, e é uma troca, né? Se você quer amar, a criança também quer ser amada, né? Mas precisa ter essa construção, muita paciência, mas realmente deveria ser em todas as comarcas, todas as cidades, ter esse cuidado, desse acompanhamento para não ocorrer frustração, né, nesse processo de adoção. César, eu queria comentar mais alguma coisa nesse sentido da promotoria, né? Sempre parece que é uma coisa tão distante de nós todos, né? A gente que inicia um processo, principalmente para quem não tem problema ou qualquer coisa assim, que fala, nossa, é o Ministério Público, às vezes as pessoas ficam com receio de procurá-lo, né? Nós tivemos uma questão nossa particular e a gente foi muito bem recebido no Ministério Público. Então, para deixar isso também bem claro para os pais que tenham as dificuldades deles na adoção, que eles podem procurar o Ministério Público, né? Você pode ligar lá, marcar um horário com a promotoria, porque às vezes são questões que vão além do atendimento do psicossocial também, então as pessoas podem tirar suas dúvidas no Ministério Público, né? A promotoria está aí para isso, né? Exatamente. E é uma coisa que muitos pais relutam um pouco, porque pensam, será que, como é que eu vou ser visto, como é que eles vão achar que eu fui procurar um ministério? Eu acho que cada caso é um caso, mas assim, deixar isso claro também para as pessoas que elas têm esse direito de procurar e devem procurar se elas sentirem que precisam, né, desse amparo legal, porque existem coisas que são, existe toda a nossa parte emotiva envolvida, mas também existe a parte legal, né, que muitas vezes a gente fica um pouco perdido, né, e os pais não sabem direito para que lado correr. Sim. E que às vezes no curso isso não fica muito bem explicado para nós pais. Então, eu acho que é interessante de colocar isso sim para os pais, que eles podem procurar, né, a Procuradoria Pública e para ajudar no processo também, né? Sim. Como eu falei, eu não tenho, muito bem lembrado. Como eu falei, eu não tenho, não sou servidor público, não sou promotor, não sou juiz, sou advogado, e não tenho nenhum vínculo com a área pública, então eu tenho toda a liberdade de falar bem e falar mal também daquilo que não está certo.
né? Então, esse procedimento, como bem lembrado, é dever, né, do Ministério Público atender bem, né? E não é que pode, as pessoas devem procurar o Ministério Público quando vê que a coisa não está andando bem, não está andando a contento, né? É claro que não é qualquer coisinha que o Ministério Público vai interferir. Ah, meu filho me respondeu hoje, olha, ele não me chama de pai, não me chama de mãe. Não é por aí. São situações sérias, mas para você saber a extensão e dimensão dessa dificuldade, você pode procurar sim o Ministério Público, que ele vai te orientar. Olha, é melhor, ou pode até fazer uma reunião com a assistente social do fórum, para dizer, olha, escuta o que está acontecendo, né? Não tá contento esse procedimento que vocês estão fazendo, não está satisfatório. Essa visita de vocês a cada 30 dias não está dando certo. Então, nós vamos ter que modificar isso. Porque o Ministério Público, ele tem o dever de olhar pelo interesse da criança e adolescente e olhar pelo interesse dos pretendentes também, né? Ah, eu não vou procurar o promotor porque eu posso ser preso. Já me ocorreu essa pergunta, olha, será que eu posso procurar o promotor, ele não vai me prender porque não está dando certo essa adaptação aqui? Não, ele vai te orientar, ele vai dizer, escuta, vamos conversar com a criança, às vezes com o adolescente, vamos chamar o pessoal do fórum aqui para conversar, né, assistente social, psicólogo do fórum, saber o que está acontecendo. Ah, não estamos acompanhando, não está dando tempo, então nós vamos esticar mais esse processo aí de aproximação ou de estágio de convivência, justamente para que não ocorra uma adoção só por vontade do fórum. Uma breve observação. O judiciário, ele passou por um tempo, e vocês devem ter acompanhado isso, quem não acompanhou, quem é novo no cadastro de adoção, que foi justamente o movimento para que se ocorressem as adoções tardias e adoções por grupos de irmãos. Por quê? Porque os abrigos estavam ficando lotados, tudo estava tendo abrigo, tudo estava tendo destruição do poder familiar, aquelas crianças, os abrigos com 30, 20, 40 crianças lá, o Estado tendo que acolhê-las, lógico, a obrigação do Estado, e vai ter que dar um destino para cada vida ali, seja individual, seja grupo de irmãos, são vidas e destinos que estão ali nas mãos da justiça. Então, claro que de uma forma romântica e até bem esperançosa, é legal você pensar, poxa vida, aquela família está adotando 3, 4, 5 irmãos, 6 irmãos, é muito romântico isso, mas o dia a dia quem sofre é quem está vendo, né? E às vezes uma criança só já basta para fazer toda uma mudança, e ela faz, na vida das pessoas. Então, tendo dificuldade, o promotor tem que ser procurado sim, e eles estão lá para isso, tá? Podem procurar à vontade, eles são abertos, receptivos a receber as pretendentes, receber as pessoas, ouvirem as reclamações e darem um jeito, né, assim, de tentar ajudar. Então, foi muito pertinente essa pergunta, porque realmente mostra o papel e não precisam ter medo nenhum da promotoria, tá? A promotoria não é só para pedir para prender gente, não. A promotoria, ela trata de cuidar dos direitos da criança e adolescente e os direitos também dos pretendentes. É só agendar e a conversa é bem tranquila. Ali, continuando o slide ali, posso dizer como eu quero ser a criança? Ou como é que seja a criança? Sim, essa criança, não é que você está escolhendo, né, como se fosse uma mercadoria, eu quero loira, eu quero de olho azul, eu quero morena, eu quero ruiva, não é isso, né, como eu mencionei agora há pouco, com problemas solucionáveis ou não, de saúde, é porque quanto mais vier uma criança do perfil desejado, menos chance
de devolução vai se ter. Mais próxima à adoção fica, né? Então é isso, pô, se você desejou, você escolheu, e mesmo assim pode dar errado, né? Como eu falei, estamos tratando de pessoas com temperamentos, com gostos, amores, tudo misturado, e aí você vai ter que saber trabalhar com isso, sendo que você escolheu, as chances são maiores de dar certo, né? Mas pode acontecer de não dar certo. Então, quando é filho biológico, você não escolhe nada disso, na verdade. Você pode saber pode achar que vem lá uma criança loira, ou pode vir uma criança morena, etc., mas pode ser que não tenha nada disso, né? A mãe biológica, quando está também na gestação ali, ela tem um filho desejado, filho sonhado, e quando nasce tem um filho real. É a mesma situação na adoção. Quem está nessa gestação, esse período de espera de adoção, vai passar por tudo isso. Como é que será que vai vir o meu filho? Entre aquilo que é sonhado e aquilo que é real, existe aí um abismo bem grande, né? Mas o que vai fazer com que isso dê certo, não, é o desejo de ambos, de todos os envolvidos. Não basta só a mãe querer ou o pai querer que dê certo, a criança também tem que querer que dê certo, tá? Toda a literatura você vai ler e perceber que existe lá o período de provação que a criança faz. O grupo nosso de adoção também é para isso, para essa troca de experiência, como eu mencionei. E olha, também em casa também já aconteceu isso. Também na casa do fulano já aconteceu isso. Então, tudo é uma troca de experiência para ajudar nessa preparação e no pós-adoção. É esse pós-adoção aí que é muito peculiar, porque saiu do desejo, saiu do sonho, virou realidade, e aí começam as adaptações, né, as entregas. Então você pode escolher, né, etnia, sexo e assim por diante, para que se tenha menos o mais fácil adaptação possível. Coloquei uma pergunta ali, sou obrigado a aceitar a primeira criança que a mim foi apresentada pela vara da infância? Não. Não é obrigado. Não é obrigado a receber. A primeira criança que aparecer, ela não é questão de rejeição, mas é questão que a lei busca que a criança, quando seja recebida, quando for recebida, seja bem recebida, né, bem acolhida por aquela família. Por isso que tem o período de aproximação, depois tem o estágio de convivência, para depois, então, chegar à adoção propriamente dita. Tá? Porque a reversão da adoção, ela é muito mais complicada, que gera, além dos aspectos legais, existem também os aspectos afetivos que são problemáticos para todo mundo, né? Sofrimento para todo mundo. Então, a vara da infância visa, né, não avisa, visa sempre uma criança com perfil compatível, né, a busca pelo perfil que aquela família tem. Depois, em seguida, é preciso ajuizar a ação de adoção. Olha, realmente, eu tenho processo de habilitação de adoção, encontrei, ou fui encontrado por aquela criança ou aquelas crianças, e a partir daí, então, se começa o processo de adoção. Posso, né, pedir já ali um pedido de guarda, essa guarda é provisória, porque ela pode ser retornada, né, pode ser retornar ao estado anterior. Então, é uma guarda provisória, onde eu posso ter a criança comigo, eu posso passear, eu posso colocar até a criança no plano de saúde, eu posso ter todos os direitos como se pai ou mãe fosse, tá? Mas ele pode ser retido, por isso que é provisório. Não deu certo, a criança quis voltar, ou a família não se adaptou, os irmãos não se adaptaram, eu tinha já outra criança, não se adaptou com essa, enfim, N situações podem acontecer nessa guarda provisória aí. Então, por isso que eu coloquei ali, a criança nesse momento passa a morar com a família. E a equipe técnica continua fazendo as visitas,
e apresentará depois um laudo final. Olha, está dando certo, eles se dão bem, houve um conflito lá no começo, mas agora tá resolvido. Então, a equipe, nós falamos, ela tem que apresentar um trabalho muito sério, muito dedicado, para que não ocorra nenhuma frustração depois dessa avaliação conclusiva. Deu certo, eles podem adotar, podem ser adotados, tá? Então, e até a equipe técnica, ela é preparada para observar se, por exemplo, a criança lá, ou o adolescente, não está naquele momento só agradando, só sendo bonzinho, etc., só pode ser adotado, para sair do abrigo. Isso aí é a equipe técnica que tem que saber, eles têm essa formação para saber. Feita esta avaliação, o juiz vai proferir a sentença de adoção e determinar a lavratura do registro de nascimento, já com o sobrenome da família. Nesse momento, a criança passa a ter todos os direitos, e mesmo que fosse ali um filho biológico, todos os direitos. Então, por que eu falo que, e a lei determina, claro, que o acompanhamento e o desejo tem que abranger pai, mãe, tio, avós, porque os direitos, os efeitos desse direito da adoção, uma vez concluída, ela vai atingir todo mundo. Ele vai ter o sobrenome do pai e o sobrenome do avô. Ele vai ter direito à herança, um direito sucessório aí, igualmente a todos os irmãos, né? Aí cada um dentro do direito sucessório da herança vai fazer a ramificação, né? Quem tem direito a quê, mas o filho adotivo tem os mesmos direitos, totalmente, 100%, que um filho biológico. Tá? Então, essa, lá em 88, reconhecida a Constituição Federal de 1988, reconheceu esse direito, depois o Código Civil, o Estatuto da Criança e Adolescente, qualquer direito que se veja não tem diferenciação. Tá? Mas tem que ter esse processo de adoção definido. Tá? Definitivo, sem volta, sem nada. Quanto aos efeitos ainda da adoção, quando meu filho adotivo chegar, terei direito à licença maternidade e paternidade? Sim. Desde janeiro de 2014, mães e pais adotivos têm direito à licença maternidade 120 dias, período que o INSS paga integralmente o salário dos trabalhadores. A ideia com isso é dar um tempo mínimo para a criança criar laços com a nova família. A fala, o objetivo é o mesmo. Se eu tenho direito à licença maternidade num filho biológico, para poder dar carinho, dar atenção, dar amor, prestar todos os atos que a criança necessita, o filho adotivo, quando vem com 2, 10, 15 anos, ele precisa dessa convivência. E essa convivência, né, só se tem, não adianta você chegar em casa e deixar uma criança de 6 anos, 8 anos na escola ou em casa, sem ter a convivência com ele, que nunca vai saber se esse estágio de aproximação aí é para dar certo mesmo, é para poder ter essa convivência e dar certo. Então, lá que eu estava falando, o estágio de convivência. Em que consiste o estágio de convivência? É um período de teste no qual a criança ou adolescente será adotado e ficará morando alguns dias com o requerente da adoção, a fim de se avaliar se existe ou não a compatibilidade entre adotante e adotado, bem como se o interessado está efetivamente preparado para adotar, lá do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, só voltamos um pouquinho ali para falar sobre esse estágio de convivência. O estágio de convivência, tá? Lá do artigo 46 do Estatuto da Criança e Adolescente, prevê que o prazo ele é fixado, depende de cada estado, tá? Geralmente 90 dias, mas pode ser maior ou pode ser menor, depende do juiz, das avaliações da assistente social, psicóloga do fórum. Você não precisa de um estágio de convivência com uma criança recém-nascida, não tem o que adaptar. Uma criança tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, Então, essas adoções aí com a criança não tem muita adaptação.
Mas as adoções tardias é que pode ficar nos 90 ou até extrapolar esses 90 dias. Olha, parece que vai dar certo, mas precisam de mais um tempinho juntos, para saber se é isso mesmo que eles querem. Então, a lei tenta... César, queria falar um pouquinho sobre esse tempo, né, ali que tu colocou, que eu acho que também é importante. Muitos pais, às vezes, se sentem pressionados. Cortou um pouquinho. Repete, por favor. Oi, tá me ouvindo agora? Sim, só aumenta um pouquinho a voz, que eu acho que o meu áudio aqui está um pouco baixo. Hoje que eu resolvi chover em Jaraguá, daí vai tudo. Para esses pais tirem a vontade também desse prazo, né? Cortou tudo. Oi? Não ouvi. Cortou. Cortou tudo? Tá me ouvindo? Pode voltar a fala. Voltei. Para esses pais também entenderem que o estágio de convivência ele não é necessariamente 3 meses só, né? Esse estágio vai de criança para criança e, como você falou aí, dependendo da faixa etária que essa criança também se encontra e também da maneira como esses pais estão encarando essa fase da adoção. O que às vezes atrapalha é a ansiedade dos próprios pais em quererem colocar seu sobrenome, em ter a certidão de nascimento do filho, até do próprio filho, né, de querer já mudar esse status, né? Mas é importante a gente colocar que também é importante esse tempo de maturidade para ambos os lados, né? Porque muitas vezes 3 meses é um espaço de tempo muito curto, né? Então, sim, você ainda está naquela fase da ansiedade, de tudo novo na casa. Então, é importante também os pais terem isso como... entenderem que eles podem estender isso até 6 meses, se eles entenderem que precisam amadurecer a ideia e que não estão preparados já para fazer essa adoção, né? Então, isso acho que também tem que ficar bem claro, porque muitas vezes eles se sentem pressionados, né? Pela própria ansiedade deles, dos filhos, enfim. Perfeito. Não, é exatamente assim, essa ansiedade, porque até a gente entende essa ansiedade, né? Nós já adotamos, passamos por isso, fiquei na fila 2, 3 anos, agora que apareceu a criança, ou mais, né, 5 anos, agora que apareceu a criança, eu vou ficar fazendo, criando problema? Não, eu quero já passar para o meu nome, eu quero já passar todos os direitos para ela, eu quero antecipar esse período. E é um erro, né? Como a falou, é um erro porque é natural você ter um período de adaptação e você ter esse direito de estender esse período de adaptação justamente para essa convivência ficar bem selada, né? bem entrelaçada. É importantíssimo, porque mas se eu desisto, se eu fico 2, 3, 4 meses, passei do tempo máximo ali, que não é, né, o tempo máximo, nós falamos, de maturidade, como muito bem falado, para que não se tenha essa frustração lá na frente. Dá tempo ao tempo, olha, mas será que eu depois vou ficar mais 4 anos na fila? Não. Os pais, os pretendentes, eles têm todo o direito de recusar aquela criança. Olha, fiquei 4 meses, mas não tem jeito. Não tem jeito, não. Fiquei 6 meses e não tem jeito. Sabe? É muito melhor para todos, para a criança, adolescente, para os pretendentes, que se volte a estaca zero e tenha uma chance nova lá na frente, do que forçar a barra. Né? Vou forçar, com o tempo isso aí conserta, com o tempo isso aí resolve. É temerário, né? É muito arriscado você ter essa expectativa, daqui a 2 anos vai melhorar. Não. Né? Então, a equipe, nós já falamos, né? A equipe técnica do fórum, o Ministério Público está aí para isso, para ajudar
a cortar essas arestas, esses erros. Se vê lá na frente que não deu certo mesmo, e vamos tocar a vida, vamos tentar de novo, tá? Vamos tentar de novo, porque as consequências para uma adoção errada são terríveis, né? É dor, sofrimento para todo mundo, como eu mencionei. Então, esse prazo, exerçam esse prazo. Se vocês acharem, não, deram 60 dias, mas estamos achando pouco, pode pedir prorrogação. Isso tudo é só conversar com o Ministério Público e explicar a situação. O próprio artigo 46 do Estatuto da Criança e Adolescente, parágrafo 2º, diz, no prazo máximo estabelecido no caput desse artigo, pode ser prorrogado por até igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. O juiz tem o poder e o dever de se cercar de todos os cuidados antes de entregar aquela criança ou adolescente para aquela família. Ele tem que cercar todos os cuidados. Ele tem que pecar pelo excesso. Né? Ele tem que pecar pelo excesso porque estamos mexendo com vida ali, estamos tratando de vida, destinos, que vai mudar a vida de todo mundo, né? Então, é necessário. Então, a lei dá essa possibilidade do juiz. Então, se dá a possibilidade, se usa. Não podemos sofrer pressão de quem quer que seja. Os pretendentes não podem sofrer pressão. Olha, adote, ou vamos fazer essa coisa dar certo, vamos encurtar isso daí, porque nós estamos com muita criança abrigada. Isso não é problema dos pretendentes. O Estado não pode, de forma alguma, transferir esse problema dele, que é o acolhimento, para os pretendentes. Temos pretendentes que querem adotar? Temos. Mas cada caso vai ser estudado especificamente para não ocorrer nada errado. E olha só, a lei dá essas diretrizes, dá essas determinações de que pode ser devolvido, de que pode não dar certo, de que pode... Ninguém vai sofrer processo porque o período, o estágio de convivência não deu certo. Ninguém vai ser processado por isso. Ninguém vai ser castigado por isso. Ao contrário, é melhor se ter uma decisão totalmente, né? O 100% pode dar errado. Todos os procedimentos pode dar errado. Então, tem que se encurtar diminuir essa possibilidade de erro. Porque, como eu falei, passou todos os prazos, passou todas as fases, e mesmo assim as partes envolvidas não conseguiram se adaptar, pode dar errado. E é humano, né? Humano, totalmente humano. Ninguém pode se culpar por isso. Tá? Eu tomei todas as precauções, eu segui a lei, eu segui todas as recomendações feitas pelo pessoal do fórum, pelo pessoal do abrigo, pelo assistente social, pelo promotor, pelo juiz, e mesmo assim não deu certo. É a vida, né? Pode ser que a criança lá agiu de determinada forma a contentar e que também tem um desejo próprio de sair do abrigo logo, a ponto de se enganar e enganar todo mundo. Ela mesma se enganou, olha, estou mudando de vida, eu vou querer ser outra pessoa. Mas lá dentro dela não era isso que estava escrito. Não estou falando isso para assustar todo mundo, não. Eu só estou falando isso para ter cuidado. É um cuidado. E nós, do grupo de adoção, também estamos aqui justamente para ajudar nessa busca. Para ajudar nessa busca, não só da criança, né, mas nessa busca de dar certo, de todo mundo dar certo, de troca de experiência, de troca de vivência de cada um, né. A vivência pode ser o seguinte, olha, isso também aconteceu comigo, não se assusta não. Olha, ele não te chama de pai, já faz 3 meses, 4 meses, 1 ano que está com você e não te chama de pai, não se assusta. Tá? Alguma coisa ainda não se encaixou. Mas pode ser, não é problema teu, não é problema dele, é uma coisa que ainda falta o tempo de maturação.
E então, como esse exemplo, outros exemplos podem ser dados que o grupo de adoção pode ajudar vocês. Nosso grupo, como nosso tema, nosso bate-papo hoje, né, da questão da legislação, eu até vou completar só uma situação aqui, que é a sentença que dá como adotado, filho adotivo, ele vai gerar todos os efeitos legais, como eu falei, né, de herança, etc. Na parte de documentação, muda-se o nome, como eu falei, vai para o RG, para o CPF da criança, melhor dizendo, o RG, certidão de nascimento, o nome dos novos pais e avós. A numeração, já me perguntaram, do RG e CPF é a mesma, né? Não sei se alguém teve alguma experiência diferente, mas na Receita Federal, a determinação é que o número não muda, ele segue aquela pessoa, tá? O que muda são os nomes maternos e paternos ali, que são inseridos no nome da criança. Aliás, tem até o direito de mudar todo o nome. O meu filho veio com o nome de João, eu quero passar para José, não tem problema nenhum. A partir da sentença de adoção, pode ser transferido, só que você tem que falar isso com o juiz, ele não vai adivinhar. Olha, agora eu quero que meu filho venha com, tinha o nome de João, e agora eu quero colocar Paulo, eu quero colocar o nome do meu pai e neto no final, enfim, 100% do nome pode ser alterado. Só não vai conseguir mudar ali número de RG e CPF, você vai criar um novo documentação, mas com a mesma numeração. Então, pessoal, esses procedimentos eu já me coloco à disposição para que, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, é que eu não consigo ver as perguntas aqui, dúvidas, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, me coloco à disposição aí para, se tiver alguma dúvida, mas o nosso tema era esse, de falar sobre um pouco de legislação e os procedimentos da adoção. Estou aberto aí aos questionamentos. Oi, César. Não teve pergunta, só agora no final a Cristiane colocou, CPF dos meus filhos mudou. No próprio cartório fizeram o cancelamento do CPF antigo e na certidão de nascimento nova saiu o novo número de CPF. Ótimo, ótimo, porque essa é uma informação até que eu falei na Receita Federal um tempo atrás, e eles não estavam mudando, né? Mas se a Cristiane conseguiu, ótimo. Bem, assim, para quem tem essa importância, né? Não é que é fundamental. Quem queira que mude, agora, como houve essa possibilidade aí, que aí já mudou lá no cartório de registro civil, né? Isso, eu acredito que é tudo automático, César, o meu também, o nome da nossa filha mudou, e mudou o CPF também, mas a gente já recebeu a certidão pronta, foi só retirar no cartório. Isso, então muda direto, porque se vai mudar na Receita Federal, eles não mudam, tem que vir do cartório de registro civil assim. Isso, já vem do cartório, Ótimo, veio do cartório ótimo. já a mudança. Aham. Tem outra pergunta, o cartório está atendendo, vamos precisar aguardar o término do isolamento? Pelo que eu estou sabendo, o cartório, acho que ele está atendendo, mas num horário reduzido, né? Horário reduzido e provavelmente com agendamento, né? Mas, Cristiane, tenta ligar lá, na época, quando eu precisei, ano passado, retirar, eu liguei, quando o fórum me informou de que já tinha ido para o cartório, né, deram um prazo, acho que de 14 dias para o cartório resolver, e eu liguei no cartório e eles me falaram, na época, que não estava pronto, pediram para ligar em 2 dias, liguei depois e daí já estava pronto, eles me atenderam por telefone, na época. Se quiseres tentar... Ok, pessoal? Mais alguma... Isso, dá uma ligadinha lá. Alguma mais questionamento? Ok. Então... Alô? Oi. Só um questionamento. Na verdade, é um efeito prático. Meu nome é Lucas, eu sou marido da Cristine, nós já estamos na fila de adoção, e nos ocorreu uma dúvida, a gente sempre tem que ir até o fórum para verificar o nosso local na fila. Tem algum meio de fazer isso via acompanhamento de processo?
Na verdade, essa informação ela é bem sigilosa, né? Claro que para quem está na fila, ela tem que ser passada, né? Em que lugar que eu estou, né? Assim como acho que a Adriana me passou ali, o Ministério Público também pode te dar essa informação e você tem direito de saber também, junto com o Serviço Social do Fórum, né? Então, se você ligar lá e perguntar, geralmente eles passam. Você Oi, tem César, eles não passam mais ligando porque tinha pessoas se passando por outras pessoas, né? E como por telefone o pessoal ali do fórum não sabia quem que estava ligando, por isso que eles organizaram dessa forma, de uma vez por mês, né? Claro, fora dessa época do isolamento social, mas uma vez por mês eles tinham uma reunião agendada, ou geralmente acho que era na última sexta-feira, na primeira sexta-feira do mês, sempre às 13h30 ou às 17h30, tinha uma legenda lá, para saber a ordem, né, que a família estava aguardando. Porque por telefone a Mike não estava mais passando essa informação. E o único lugar, pelo que eu sei, só lá mesmo no fórum. Sim. A minha dúvida, gente, é em relação, porque a gente tem a senha do processo. Com a senha do processo não se consegue consultar. Não. Não. Porque no processo não vai nenhuma informação de que local que você está de vez, né? Na sua vez ou não. O processo teu de habilitação ou né, é um processo separado. Certo. Muito obrigado. Não. Obrigado, Analisa. E essa questão de ir no fórum, acho que é bem importante, né? Quem sempre estava nas nossas reuniões presenciais, a gente colocava, porque é um momento que o pessoal ali do psicossocial abre o teu processo e você visualiza tudo, se o telefone está correto, o endereço, né? Se o perfil da criança que você quer adotar, se está preenchido corretamente, né, porque geralmente são os estagiários que passam isso para a planilha, e é um momento que você pode estar conferindo com o pessoal do psicossocial se está tudo correto no teu processo. Né, rever todo o cadastro. Pessoal, como eu falei, a gente do grupo de adoção, quem não está ali no WhatsApp do grupo, é só passar ali para nós o número do telefone que a gente insere vocês, né, quem não está e faz parte do grupo, sabe, movimentação. Infelizmente, nós estamos passando por esse momento aí diferenciado, né, de cuidando da saúde e de isolamento social, mas nós temos vários projetos aí, inclusive para o mês que vem, fazer uma comemoração no Encontro Nacional de Adoção, com o encontro de todo mundo junto, que é importante também para as crianças, para se sentirem comuns, né, nesse mundo da adoção, que está ficando cada vez mais comum. Nós fizemos já, para quem não sabe, uma pastelada no ano passado, e foi bem legal, e a gente pretende ter essa união mesmo para trocar experiências, trocar ideias, né, fazer novos amigos, que assim um ajuda o outro, né? Estamos à disposição, né? Hoje nós fizemos esse pequeno bate-papo aí, e estamos à disposição aí se tiver mais alguma dúvida, tá? Até, pessoal, eu vou estender um convite aqui da Cris Mayra, ela não pôde estar presente no nosso encontro hoje online. Amanhã ela vai estar participando de uma live, ela vai deixar o convite depois no grupo de todos também para falar sobre adoção. Ela com as colegas dela de trabalho ali do consultório onde ela trabalha também vai ter algumas questões sobre adoção. E num momento, amanhã às 19 horas, vai ter deixa eu ver como é que ela colocou aqui, com a querida Letícia Bassim, vamos olhar para este desejo tão forte que muitas pessoas têm e que somente algumas efetivam essa busca e adotam, né? Então, amanhã, terça-feira, espero vocês às 19 horas para conscientizarmos das raízes de um desejo de adoção na nossa caminhada. Então, são algumas psicólogas que vão estar fazendo uma conversa referente à adoção, depois ela vai estender o convite no grupo para quem quiser participar também. É um encontro que ela está promovendo ali com as colegas dela de trabalho do consultório dela.
E ela vai deixar o link e tudo de contato para vocês no grupo depois. Ok, pessoal, então, ok, mas mais uma vez agradeço a presença de todos, eu achei que foi um bate-papo legal, interessante, e estamos aí no grupo à disposição para quem quiser tirar outras dúvidas, até no privado ali do WhatsApp, estamos à disposição, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado, Um Mary. abraço e obrigada, César, né, pela disposição de tempo para estar conversando com a gente. Eu que agradeço. Obrigado.